Existia um lugar nessa terra que era absolutamente perfeito, e era um jardim. O Jardim do Éden. Muito bem, o Jardim do Éden. E a história que vamos ouvir sobre o Jardim do Éden vem do livro Gênesis da o quê? Da Bíblia. Bíblia, muito bem, da Bíblia. Para os cristãos que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, a verdade literal, um homem é tido como o anticristo, Charles Darwin. Por levar milhões de cristãos à perdição com um relato bem diferente da criação, a evolução pela seleção natural. Para eles é ultrajante Darwin ter sido enterrado aqui na abadia de Westminster, a mais alta honraria que a Igreja da Inglaterra poderia oferecer. Charles Robert Darwin, nascido em 12 de fevereiro de 1809, morto em 19 de abril de 1882. Não me lembro de ter publicado sequer uma palavra diretamente contra a religião ou o clero. Acreditamos na criação graças à nossa fé no Senhor Jesus Cristo e na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém. Amém. A evolução, creio eu, é uma forma do ateu inventar um método de como chegarmos aqui, que não foi por Deus, que foi tudo por acaso. Se a teoria da evolução é um fato, a Bíblia deve ser falsa e somos todos uns burros ignorantes. Meus amigos, é preciso ter mais fé para crer numa teoria. Uma teoria não comprovada do crer que no princípio Deus criou os céus e a terra. Amém. Uma das maiores questões que encontramos hoje é: a evolução é compatível com o cristianismo bíblico? Eu acho que a resposta é não. Não há disputa. Deus determinou o que é verdade, nos disse o que ele fez no Gênesis, a ordem que ele fez, e espera que acreditemos. No começo, Museu da Criação, Petersburg, Kentucky. Deus criou o céu e a terra. E Deus disse: haja luz. E Deus disse: produza a terra erva verde, erva que dê semente, e a árvore frutífera que dê fruto. E Deus disse: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Homem e mulher os criou. E Deus disse-lhes: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem-na. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam pela terra. E a tarde e a manhã foram o sexto dia. De acordo com a última pesquisa de opinião, 46% dos americanos acreditam que o Gênesis relate a criação. Legal, agora olhem pra cá e sorriam. 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 Agora olhem para os dinossauros naquela janela. Demonstrem medo! Muito medo! Jardim do Éden, exposição do Museu da Criação. Em nenhuma outra época nos últimos 300 anos houve um esforço tão grande em prol de uma interpretação literal da Bíblia, e especialmente o relato do Gênesis de Adão e Eva e a criação de 6 dias. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie. E ele pegou uma de suas costelas e fez a mulher. O criacionismo é o ramo do cristianismo que mais cresce, não só aqui nos Estados Unidos, como no mundo todo. Eu escolhi crer que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela contém a primeira e segunda testemunhas oculares desses eventos. Então posso crer nela muito mais do que nos cientistas seculares que não estavam lá para ver as coisas. Se em algum lugar na Bíblia eu achasse uma passagem que dissesse que 2 mais 2 são 5, eu não questionaria o que estava lendo.
Eu acreditaria, aceitaria como verdade e faria o meu melhor para resolver e entender. Não consigo nem conceber. Uma coisinha que se arrastava no chão, virar macaco e depois humano. Isso parece loucura para mim. Quando temos gerações de pessoas sendo ensinadas que a evolução é um fato e que, portanto, Gênesis não é verdade, que é preciso reinterpretar a Bíblia, por que não deveríamos fazer o que queremos? Não há nada absoluto, portanto, nós determinamos o que é certo e o que é errado. No Museu da Criação, quando você entra no beco do grafite, é para representar uma cultura no qual tiraram a base e o absoluto. Então, por que abortar um ser humano? Afinal de contas, livram-se de gatos, livram-se de crianças. Qual a diferença? Por que o casamento entre dois homens, duas mulheres ou quem quer que seja? Acho que Darwin sabia. O que estou ensinando terá um impacto profundo na humanidade. Um tipo de impacto que afasta as pessoas da crença de Deus. Crença no Deus da Bíblia para acreditarem no homem e nas palavras do homem. E ele tomou uma decisão. Eu vou fazer isso. Universidade de Cambridge, Inglaterra, 1828. Considerando quão ferozmente foi atacado, parece ridículo um dia eu ter considerado ser um clérigo. Eu não tinha a menor dúvida da veracidade estrita e literal de cada palavra na Bíblia. E logo me convenci de que nosso credo deve ser totalmente aceito. O sangue de Cristo. Não creio que ele acreditasse em toda a Bíblia. Ele não acreditava nos 6 dias da criação. Se presumir os dias da criação como dias comuns e pegar as genealogias da Bíblia, só chega a aproximadamente 6.000 anos. Não chega a milhões de anos. Se a ideia de milhões de anos não tivesse sido popularizada no final do século XVIII e início do XIX, Darwin nunca teria popularizado suas ideias de evolução. Nenhuma pessoa renomada nos círculos geológicos profissionais na época de Darwin, aos quais ele foi exposto, acreditava que a Terra tinha sido muito recentemente criada com vida em 6 dias e 24 horas. É preciso pensar no século XIX como um período de grande questionamento. Se pensarmos nos sistemas de canais, nas edificações, na colocação de gás, a construção de estradas de ferro, era um cenário que estava sendo escavado. Surgiam fósseis em toda parte. Coisas extraordinárias, como mamutes e plesiosauros. Isso deu a prova de formas de vida muito primitivas nas camadas rochosas mais profundas, que as pessoas estavam começando a entender como sendo tempos imemoriais. Assim como também uma enorme diversidade de espécies que já não existiam mais na Terra. Um número enorme de espécies extintas. E as pessoas tinham que dar sentido a isso e não era possível dentro do período de tempo que a igreja estava promovendo. Darwin não trabalhou com nenhum geólogo que duvidasse que a Terra é inimaginavelmente antiga e cheia de relíquias de animais extintos. Em Cambridge, as referências dele eram clérigos naturalistas. Esses homens eram devotos, eram eticamente honrados, eram profissionalmente ambiciosos e faziam ciência para a glória de Deus. E foi com eles que Darwin aprendeu a ter ambição na ciência, até que veio a chance de velejar ao redor do mundo no HMS Beagle. Levou 5 anos. Começou apenas 3 meses após ele ter se formado em Cambridge, quando estava de braços cruzados indagando o que faria da vida. Ele foi convidado a bordo não como naturalista, mas como acompanhante do capitão. A viagem do Beagle foi a viagem mais importante já feita. O que eu vejo lendo os relatos de Darwin é sua empolgação, seu encantamento, seu amor pelo mundo natural. Ele estava num tipo de paraíso. Entre as cenas que mais me impressionaram, nenhuma superou em sublimidade as florestas primordiais, intocadas pelo homem. Templos repletos de produções variadas do Deus da natureza. Ninguém pode ficar indiferente nessa solidão e não sentir que há mais ao homem que o mero sopro de seu corpo.
Nessa viagem de quase 5 anos, o maior período de tempo que Darwin passou a bordo foi de 48 dias. E ele nunca perdeu uma oportunidade. Assim que o navio chegava no porto, ele comprava ou alugava um cavalo, às vezes acompanhado, às vezes sozinho, e ia pelas colinas dos Andes ou pela costa, olhando formações costeiras, desertos. O tempo todo descrevendo, descrevendo, anotando tudo. Ele considerava que era um dever dele. Era por isso que estava lá. E ele não ia desperdiçar o seu tempo não fazendo nada. Tinha que sair e explorar aquela face da rocha e ver o que podia achar. Darwin não estava apenas interessado na crosta terrestre e na formação de seus aspectos. Ele estava interessado nos restos de vida dentro dessa crosta, animais extintos. A cada nova paisagem que ele via, cada parte do cenário, cada nova diversidade de espécies davam a ele mais e mais provas de que não. Isso não aconteceu num grande estalo de criação. Essas montanhas, lagos e paisagens costeiras extraordinárias mudaram imperceptivelmente ao longo de milhões e milhões de anos. Mas enquanto tudo isso acontecia, Darwin passava por mudanças profundas em si mesmo. Darwin tinha deixado os confortos de sua vida de classe alta inglesa e, pela primeira vez na vida, ele se deparou com a extraordinária violência e crueldade. Quando estava no Chile, houve um grande terremoto e toda a compreensão de mundo dele mudou. A terra sólida, a base da nossa vida, está tremendo. E, como ele viria a descobrir um dia ou mais depois, houve em Concepción um sofrimento enorme. A catedral tinha desabado, enterrando nos destroços vários devotos. Ele deve ter começado a pensar: tem alguma coisa errada aqui. Esse não é um Deus de amor. Provavelmente o episódio mais arrasador durante a viagem foi o encontro dele com a escravidão. Ele tinha lido sobre escravidão. Tinha lido. E aí, na viagem do Beagle, e quando botou os pés no Brasil, ele viu em carne viva. Ele encontrou instrumentos de tortura. Ele viu homens adultos agachados de medo. Viu crianças abusadas por seus senhores. Ele foi profundamente afetado pelo que alguns humanos eram capazes de fazer a outros humanos a quem eles consideravam animais. Faz o sangue ferver, o coração tremer, pensar que nós ingleses e nossos descendentes americanos, com seu arrogante grito de liberdade, tenhamos sido tão culpados. Darwin tinha empatia por todas as criaturas que sofrem. Não consigo ver tão claramente como os outros e como eu deveria desejar ver prova de desígnio e beneficência em todos os nossos lados. Parece-me haver muito sofrimento no mundo. Não consigo me convencer de que um Deus beneficente e onipotente tenha criado as Ichneumonidae com a intenção proposital de se alimentarem dentro dos corpos vivos de lagartas. Ou que um gato deva brincar com um rato. Se os professores dele o tivessem ensinado que esse mundo não é como era antes, que mudou por causa do pecado, talvez, se o tivessem ensinado a verdade sobre a história do Gênesis, ele teria reagido diferente à questão da morte e do sofrimento. Nós estamos sofrendo o impacto do pecado de Adão e isso é bem difícil. E o Senhor diz para amarmos uns aos outros e suportarmos nossos fardos, e é o que tentamos fazer aqui no Refúgio de Repouso. Deus se preocupa conosco. Deixe Deus cuidar dessas preocupações. Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá." Vocês creem nisso? Ele irá salvá-los. Mais ou menos umas 170 pessoas vêm aqui jantar.
Boa parte delas pede abrigo também. Esses realmente são desabrigados. Muitos deles sofreram abuso sexual, negligência, caíram no álcool e nas drogas e sabe-se lá por qual razão. Alguns até compartilham de que é esse o seu último recurso. Muita gente pergunta como um Deus de amor pode permitir que tanta maldade e tanto sofrimento aconteçam. Eu não creio que haja uma resposta clara, porque não entendemos a mente de Deus, por exemplo. No entanto, o Senhor não faz nada sem propósito. Algumas das provações pelas quais passamos vão nos fortalecer e nos dar sabedoria. Não costumamos aprender a ter força, sabedoria e fé de forma fácil. Aprendemos com as provações. Além disso, vivemos em um mundo caído. No Gênesis, diz que não começou assim, mas graças a uma decisão tomada pelo homem. Graças ao anjo da luz, Lúcifer, estar lá e tentá-lo. Agora vivemos em um mundo caído e essas coisas horríveis acontecem. Caverna dos Pesares, Museu da Criação. Toda morte e sofrimento que vemos não vem de um Deus criador. O pecado é responsável pelo que nós vemos aqui. Então, o objetivo dessa sala é esclarecer a cristãos e não cristãos que não é culpa de Deus haver morte e sofrimento no mundo. É nossa culpa porque nós pecamos em Adão. Depois de tudo que vivenciou, Darwin não pôde mais aceitar a simples explicação bíblica para a crueldade e o sofrimento. Mas a essa altura, outra coisa estava tomando forma em sua mente. Algo muito mais perigoso. Em setembro de 1835, 4 anos após deixar a Inglaterra, o Beagle ancorou em umas ilhas pouco conhecidas, Galápagos. Parece termos sido trazidos a algum lugar próximo ao grande fato, o mistério dos mistérios, o primeiro surgimento de novos seres nesta terra. O que Darwin principalmente notou foi que os animais e plantas em Galápagos eram parecidos com os animais e plantas do continente sul-americano, mas que eram ligeiramente diferentes. Mas se o fato de estarem em ilhas os tornou diferentes, em Cabo Verde e Galápagos, eles deveriam ser iguais, mas não eram. Eles pareciam mais com seus vizinhos. E por quê? Darwin percebeu que o que deve ter acontecido foi que uma pequena amostra de criaturas, incluindo aves e semelhantes, chegou a essas novas condições e mudaram lentamente com o tempo. Em outras palavras, elas evoluíram. Àquela altura, ele não fazia ideia de como nem porquê. Enquanto catalogava espécies na viagem de volta, ele rabiscou as primeiras notas preliminares sobre a possibilidade da evolução. Se há o menor fundamento para estas observações, valeria a pena examinar melhor a zoologia dos arquipélagos, pois tais fatos minariam a estabilidade da espécie. A evolução era uma ideia perigosa. E só pessoas ruins, como franceses ateus, materialistas, livres pensadores, ousariam especular que as espécies tinham surgido naturalmente no curso do tempo. Tinha que limitar seus pensamentos a livros de nota privados. E levaria 7 anos de pesquisa intensiva antes que ele se sentisse pronto para escrever a um amigo de confiança. Finalmente me veio à luz, e estou quase convencido, bem ao contrário da opinião com a qual comecei, de que as espécies não são imutáveis. É como confessar um assassinato. O que ele fez foi pior que assassinato. Estou triste por Darwin ter se desviado da verdade e levar tantos outros a se perderem com suas filosofias, doutrinas e teologia. Acho que um dos mais tristes subprodutos da teoria da evolução foi ter reduzido nosso status de seres humanos
ao de um animal. Nós não evoluímos de uma coisa menos importante. Deus criou o homem no sexto dia, nos criou separadamente, nos criou distintamente. Igreja Evangélica Livre Irmandade da Graça, Florence, Kentucky. É aceitável que o homem sinta algum orgulho por ter ascendido, não por meio de seus próprios esforços, até o ápice da escala orgânica. E o fato de ter ascendido pode dar-lhe esperanças de um destino ainda mais alto em um futuro distante. A Bíblia diz que fomos criados pouco abaixo dos anjos, que é uma explicação bem mais nobre e majestosa do que a explicação dada pela evolução de quem e do que nós somos. Podemos físicas, podemos escrever livros, coisas para a glória de Deus. Ele até diz que os anjos não podem ter a mesma relação com Deus que nós temos. Eu não acredito que um tipo de primata altamente evoluído. Eu não sei como alguém pode observar os humanos e não ver a dignidade colocada ali pelo próprio Deus. O homem, em sua arrogância, pensa a si mesmo como uma grande obra, digna da interposição de uma divindade. Mais humilde, creio mais verdadeiro, considerá-lo criado a partir dos animais. A principal conclusão de que o homem descende de alguma forma pouco organizada vai, eu lamento, ser altamente desagradável para muitos. Está demonstrado que o homem por si só é capaz do aperfeiçoamento progressivo. Apenas ele faz uso de ferramentas. Nenhum animal emprega a linguagem. Tem senso de beleza ou sentimento de gratidão. Mas são dotados de claro instinto social, afetos parentais e filiais, e, inevitavelmente, hão de adquirir senso moral ou consciência, assim que seus poderes intelectuais tiverem se tornado tão bem desenvolvidos quanto no homem. Rebaixar o homem a um mero animal, que não somos diferentes de um cachorro, um cavalo, elefante, gato ou qualquer outra coisa, é um absurdo. Deus nos fez à sua imagem. Então dizer que o homem é um animal, sendo que Deus nos criou à sua imagem, pode levantar uma questão. Deus não passa de um animal? Nos 7 anos que Darwin levou para tirar suas conclusões, a vida dele mudou completamente. Em 1839, ele se casou com a prima Emma Wedgwood. Tiveram um casamento de 43 anos de respeito mútuo, dependência, grande ternura, e que permaneceu assim apesar de Darwin se distanciar das crenças e certezas cristãs de Emma. Tiveram 10 filhos, dos quais 7 sobreviveram até a idade adulta. Com 2 anos de casados, Charles e Emma se mudaram para Down House, a 30 quilômetros de Londres, onde passariam o resto de suas vidas de casados. Down House foi mais importante para Darwin como arena científica do que Galápagos ou até mesmo a América do Sul. Porque lá ele pôde se estabelecer e trabalhar. Para ser um grande cientista, é preciso dedicar a vida toda à ciência, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E Darwin fez isso. Ele trabalhou loucamente. Foi um pulsar constante. Trabalho duro, colapso. Trabalho duro, colapso. Tic-tac, por anos.
A casa dele virou um zoológico, cheio de não só da algazarra das crianças, mas de plantas se desenvolvendo para todo lado e animais barulhentos, vivos e mortos. Caixas de coisas chegando e cartas transbordando pela caixa de correio. E tudo era dirigido em casa pela deusa do lar, Emma, deixando Darwin livre para trabalhar duro em seu escritório. Ele criou um ambiente onde ele pôde trabalhar obsessivamente no grande projeto dele por 20 anos. Ele tinha estufas onde um jardineiro ajudava em programas de reprodução de plantas. Coletava coisas que chegavam de todas as partes do mundo. Pedia às pessoas que o enviassem espécimes que ele pudesse analisar. A correspondência dele com outros cientistas pelo mundo era gigante, era impressionante. As cartas que escrevia e as cartas que recebia de volta. Ele escrevia para Miller, no Brasil. Pode me dar uma prova desses caranguejos que acredito existirem na sua costa? É extraordinário. E ele coletava aquilo tudo sabendo que seria atacado por religiosos e por outros cientistas que achavam aquilo utópico. Determinei a coleta de todo tipo de fato que pudesse sustentar de alguma forma o que são espécies, e nunca parei de coletar fatos. Quando estava trabalhando, ele não fazia uma coisa de cada vez. Ele estava trabalhando as espécies, ele estava dissecando todos os crustáceos do mundo, mantendo carcaças de animais, fazendo experimentos com flores na horta, criando pombos e assim por diante. Ele decidiu fazer uma coleção de pombos, porque eles apresentavam a mais extraordinária variedade criada em poucas gerações. Então, ele os comparou e os cruzou, tudo para explorar como o homem pode mudar organismos pela reprodução seletiva. Se o homem fraco pode conseguir todas essas variações em tão curto espaço de tempo por seleção artificial, não vejo qualquer limite para a quantidade de mudança na beleza e na infinita complexidade que pode ser alcançada no longo curso do tempo pelo poder da seleção da natureza. Ele precisava reunir as provas, analisar tudo e desenvolver uma teoria que pudesse apresentar para a séria atenção dos colegas cientistas. Tenho constantemente me esforçado para manter minha mente livre, a fim de desistir de qualquer hipótese, por mais amada que seja, assim que os fatos demonstrarem o oposto. Sinto, dentro de mim, um instinto pela verdade. Só existe uma verdade, e a verdade não é uma assimilação de informação. Mas existe uma verdade que é encontrada na Bíblia. Jesus disse: "Eu tenho a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Se tudo o que somos é produto desse processo aleatório de mutação, de onde vem a moralidade? De onde vem a esperança? De onde vem o amor? De onde vem tudo o que nos torna seres humanos? Acho que Darwin foi o primeiro onde suas ideias o estando. Não tinha dúvidas do quanto esse trabalho era perigoso ou a que conclusões poderia levar. Uma vez que as espécies conseguem passar uma a outra, então toda a estrutura desmorona. Nós concebemos que plantas, sóis, sistemas de todo o universo sejam regidos por leis, mas queremos que o menor inseto seja criado de uma só vez por um ato especial guiado por seus instintos. Darwin diz não. Não acreditamos que Deus induza o planeta a girar em órbitas. Não devemos acreditar que ele cria os animais e as plantas. Essas coisas acontecem devido a leis ordenadas a fim de reger a criação. Um homem bom e inocente sob uma árvore é morto por um raio. Você acredita que Deus deliberadamente matou este homem? Ou quando uma andorinha pega um inseto, Deus planejou isso? Eu não posso e não acredito. A visão de Darwin é de que Deus não é necessário no aqui e agora. Ele pode existir. Ele até pode ter planejado e ordenado a criação, mas ele basicamente deixa as coisas seguirem o seu curso.
O que isso faz? Coloca Deus tão distante que podemos seguramente ignorá-lo. Ele criou o Big Bang e não fez muita coisa desde então. E essa é outra questão que precisamos pensar. O que é mais básico ao cristianismo do que a oração? Na oração, nós temos uma oportunidade e somos convidados a orar por nosso Pai para falarmos com Deus. Por que nos incomodarmos buscando um relacionamento com Deus se Ele nos fechou a porta e não se importa mais conosco? Pensar que não existe comunicação com Deus seria tão devastador que não consigo nem me imaginar adotando essa visão só para fazer as pazes com Darwin. Se é assim que o mundo funciona, se ele só é essa coisa mecânica que Deus botou girando no espaço, se você acredita num Deus que não intervém na natureza, isso exclui qualquer possibilidade de milagre, de orações atendidas, qualquer possibilidade de ressurreição. Na realidade, você exclui a possibilidade de o cristianismo ser verdade. A Capela Comunidade de Cristo começou há uns 30 anos com umas 30 pessoas se reunindo em uma sala. Desde então, crescemos para 5 locais diferentes que operam como uma igreja. Calculamos que o atendimento, no fim de semana, gira em torno de umas 4.000 a 4.500 pessoas. Desde os anos 90, o número de mega-igrejas nos Estados Unidos quadruplicou. Estamos expandindo muito. No exterior, acho que estamos envolvidos em aproximadamente 30 países. No Oriente Médio, no Extremo Oriente, do outro lado do mundo, na América do Sul, na África, aqui nos Estados Unidos, acho que o único ramo em crescimento do cristianismo é o cristianismo bíblico evangélico, fiel às Escrituras. Acho que as pessoas estão ansiando pela verdade, por alguma coisa no qual possam se dedicar e que responda às questões profundas de suas almas. E é isso que o cristianismo bíblico está oferecendo. Todos têm que achar uma razão para o mundo estar essa bagunça, e essa explicação para os cristãos está no Gênesis, no dilúvio. Tudo que está no Gênesis se desenrola ao longo das Escrituras. Se você tirar ou mudar o Gênesis para significar outra coisa, para fazer outra coisa, você começa a desmembrar, a tirar a mensagem do Evangelho e de todo o cristianismo. Só existe um ser que te conhece por inteiro, que sabe tudo o que você já fez e todos os motivos que já teve. E pode dar o veredito se você é bom ou não. E é Deus. Deus nos conhece profundamente, por dentro e por fora, do topo da minha cabeça à ponta do meu pé. Quantos fios de cabelo tenho na cabeça? Esse é o privilégio de ter um relacionamento com Ele. Ele está em todos os aspectos, em cada movimento nosso, dia e noite. Nós temos essa relação viva com Ele. Não imagino a vida sem saber que Deus tem um plano e que esse plano não é só para o aqui e o agora. Mas esse plano inclui a esperança e um futuro muito além do que vamos enfrentar na Terra. Um futuro com Ele no céu. Quando os meus filhos tinham 7 e 2 anos, eu descobri, depois de ignorar uma série de caroços e inchaços no meu corpo, que eu tinha um linfoma não Hodgkin. E eu me lembro do pavor nos olhos do médico quando ele me disse que era estágio 3, possível estágio 4. Se eu só tivesse poucos dias de vida, seria difícil, bem difícil. Eu iria às lágrimas, mas saberia, sem sombra de dúvida, que eu tenho um Deus fiel, que me ama e que tinha um plano para mim. Nós até contamos para os meninos que a mamãe poderia ficar mais doente e tentamos fazê-los saber que, se eu morresse,
que Deus ainda seria o mesmo e que ainda seria fiel. Foi difícil, mas conseguimos na força de Deus. Eu estava me prostituindo em todas as esquinas aqui em Akron. Becos, casas abandonadas, entrando e saindo de carros com estranhos, fazendo atos sexuais impensáveis por dinheiro, para que eu pudesse comprar crack. Eu fumei cada sonho e esperança até o ponto de achar que eu não valia nada. Eu comecei a usar maconha. Comecei no Vietnã e comecei a usar opiáceos quando voltei para casa. Era morfina e depois heroína. Logo eu me vi com esse vício. E esse vício se tornou o senhor da minha vida. E eu me lembro de uma noite estar na rua gritando para que Deus me matasse ou me salvasse, mas que não me deixasse mais viver assim. Era horrível. Então, uma noite eu disse, Deus, tem que ter algo na vida além disso, e se você é real, se tornará real para mim? Ele tirou meu vício na hora. Ele me curou. Foi exatamente isso que começou a me tirar das trevas. O amor que ele tem por mim. É incrível e eu me senti uma nova criatura. Eu sei que ele é real. Sei que ele mora em mim e sei que é a melhor coisa que já me aconteceu. Que já aconteceu a esse mundo. Agora é meu privilégio compartilhar, proclamar a cada homem, mulher, menino e menina a boas novas e esperança. Eu adoraria encorajar o Sr. Darwin e outros que pensam como ele a experimentar Deus e verem a transformação por si mesmos. Se me perguntassem a principal razão de eu acreditar que a evolução é incompatível com o cristianismo bíblico, eu poderia resumir em uma única palavra: morte. Se quiser somar dor, sofrimento e morte. Entendo um pouco disso. Eu perdi minha esposa para o câncer e agora minha segunda esposa tem câncer e eu também. Sejamos jovens ou velhos, a morte é inevitável. E como lidamos com a morte? Como a evolução lida com a morte? Uma pergunta que Darwin teria que enfrentar aos 40 e poucos anos. Ele e Emma amavam todos os seus filhos, mas uma era especialmente preciosa para eles. A filha mais velha, Annie. Annie era uma criança encantadora, flexível, calma, amorosa. Ela adorava tocar nos pais, ser acariciada, segurada, trançar os cabelos e tocar nos braços deles. Era sensível aos sentimentos deles. Pouco antes do 10º aniversário, Annie ficou muito doente. Darwin a levou ao balneário de Malvern e ao médico em que ele acreditava ter salvado sua própria vida quando esteve em estado crítico, 2 anos antes. Ele a deixou lá, sob os cuidados do Dr. Gulley, e voltou depressa para Emma, que estava grávida do 8º filho e sem condições de fazer uma viagem de 240 quilômetros de Dalhouse até Malvern. 2 semanas depois, Darwin foi chamado de volta para enfrentar uma situação agonizante. Agora é de hora em hora uma batalha entre a vida e a morte. Não tem jeito. Como é doloroso. Annie morreu na Páscoa de 1851. Foi um divisor de águas, porque Darwin não achava mais possível acreditar num Deus cristão bom e amoroso. Esse foi para ele. O último prego em seu caixão cristão. Eis o conflito. Deus é bom. Deus é poderoso. Uma tragédia terrível, catastrófica acontece. Então, como todas essas coisas podem ser verdade? Abby tem 17 anos e sofreu um acidente de carro.
Desde então, ela perdeu os movimentos da perna. Ela é incapaz de respirar ou comer sozinha. Eu não sou médico, mas acho que Deus pode fazer Abby andar novamente. Torrentes de misericórdia nunca cessantes clamam por canções de mais alto louvor. Ensina-me sonetos melodiosos, cantados por línguas flamejantes acima. Louvarei o monte onde me firmo, o monte do teu amor imutável. Eu queria que um de nós pudesse cantar. Todos nós podemos cantar, só não cantamos bem. Eu canto. Você sabe, vai em frente. A Abby estava cantando. Ela canta bem. Nós podemos fazer o fundo musical. Ela canta a capela. Não vemos sentido nisso. Eu nem sei como poderíamos. Não concordamos que ela tenha feito alguma coisa para merecer isso. É uma coisa horrível isso que estamos passando. Mas não conseguiríamos suportar sem a presença de Deus. Não tem como. Nós somos tão fracos. Mas Ele é forte e está nos mantendo de pé todo dia. Nós não entendemos o tempo, mas entendemos a presença dele. Sabemos que todas as coisas vêm para o bem. Só não sabemos como. Eu não entendo como isso pode ser para o bem da Abby. Eu confio que, de alguma forma, é. Não temos dúvida de que Deus é bom, que é um Deus amoroso. Ele nunca vai nos abandonar e Ele tem um plano para ela e creio piamente que Ele vai usar a vida dela como testemunho. E já houve muita gente tocada por ela. A minha esposa Heather disse, estou orando e orando pela Abby. E nada está acontecendo. Nada está mudando. Por que eu vou orar para Deus? Confie no Senhor com todo o seu coração. Não tema, apenas creia e ela será curada. Quem sabe? Deus pode escolher ser misericordioso. Talvez Ele ouça o nosso apelo e determinação. Mas se não ouvir, não importa o que aconteça, ainda creio que Deus quer o melhor para o seu povo. Não sei como as pessoas sem Deus conseguem sobreviver a coisas assim. Não sei como conseguiria. Eu não conseguiria. Para Darwin não existia consolo. Não havia nenhum conforto a se ter num Deus que o levaria à sua filha em outra vida, ou na noção de que havia um propósito para a morte dela. Ele estava inconsolável. Ele tentou evitar a dor da morte de Anne se concentrando na teoria das espécies, mas uma escuridão começou a permear os escritos dele. Darwin era um homem inquieto, desde que começou a trabalhar na evolução. Porque ele sabia como o que ele estava fazendo era desacreditado. E ele não queria ser desacreditado, ele tinha medo de ser mal entendido. E isso o arrasava. Emma era protetora dele. Ela fez com que fosse possível para ele continuar com aquilo que ele mais se importava, que era essa responsabilidade enorme, essa visão da natureza, essa visão da criação de Deus, a qual ele estava determinado a apresentar ao mundo vitoriano e esperava que fosse aceito. Sobre a origem das espécies foi publicado em 24 de novembro de 1859. Desde então, nunca deixou de ser publicado. As pessoas perceberam, quando saiu o livro em 1859, que aquilo era sério, substancial e algo a ser considerado, e o livro esgotou rapidamente. Acho que o mais impressionante sobre o livro, na verdade, é que a reação foi muito mais silenciosa e apreciativa do que uma lenda teria causado. Não era uma ideia que podiam ignorar, porque Darwin a havia apresentado tão bem e com tantas provas que ela exigiu uma resposta. E dentro de 5 a 10 anos, a maioria das pessoas educadas no Reino Unido, incluindo aquelas de orientação religiosa, muitas vezes com orientação religiosa ortodoxa, estavam convencidas de que as espécies evoluíram. Nos Estados Unidos, o livro foi publicado na véspera da Grande Guerra Civil. Na virada do século XX, a evolução e seus especialistas estavam bem estabelecidos na educação superior americana.
Era uma coisa quando os cientistas apenas debatiam aquilo sozinhos. Os cientistas estão sempre teorizando sobre as coisas, mas quando foi imposto, quando foi ensinado às crianças na escola como uma inovação da ciência, aquilo realmente causou um furor público. A evolução foi atacada por um político americano chamado William Jennings Bryan. Ele acreditava que a evolução era anti-americana, imoral, deturpada e que não deveria ser ensinada aos alunos das escolas americanas. E a Cruzada de Bryan, como foi chamada, atingiu o ápice no verão de 1925 em uma pequena cidade de Dayton, no Tennessee, onde um professor local foi obrigado a admitir que tinha ensinado a evolução, violando um estatuto do Estado. E então aconteceu. William Jennings Bryan processou John Thomas Scopes por ensinar a evolução. Clarence Darrow, o grande advogado de defesa da União Americana pelas Liberdades Civis, defendeu Scopes do fundamentalismo. Então, de repente, teve um embate entre esses dois oradores brilhantes e famosos, Darrow e Bryan, e foi quando explodiu o sensacionalismo na mídia. Bem-vindo a Dayton, dia do julgamento de Scopes. O julgamento de Scopes foi um circo. Os artistas de circo vieram trazendo seus chimpanzés. Equipes de filmagem apareceram. Um rádio fez transmissão ao vivo do lado de fora do tribunal. E a questão era se Bryan e seu eleitorado popular teriam jurisdição sobre cientistas profissionais. O júri era, na maioria, de homens analfabetos locais. Não podem me fazer parecer com um macaco. O resultado do julgamento de Scopes foi a condenação em multa de $100. Mas o efeito do julgamento de Scopes foi simplesmente a evolução desaparecer das aulas de ciências das escolas públicas. E por isso o próprio sentimento anti-evolução foi morrendo ao longo das décadas seguintes. Se teve um evento que botou a teoria de Darwin de novo em evidência, foi o lançamento do Sputnik, em 4 de outubro de 1957. É difícil agigantar o impacto cultural do Sputnik. Naquela época, a Guerra Fria estava começando e as pessoas estavam super preocupadas com isso nos Estados Unidos. Ai, meu Deus, os russos nos venceram no espaço. E isso foi considerado culpa do sistema educacional americano. Estávamos ficando para trás da ciência. Como resultado, houve um interesse renovado na educação científica. E um efeito desse interesse renovado foi uma mudança nos currículos a serem usados nas aulas de ciências do ensino médio. Isso incluiu o ensino da física avançada, o ensino da evolução como paradigma para a compreensão das ciências da vida. Quando os russos lançaram o Sputnik, foi um desafio para a comunidade científica, para o governo dos Estados Unidos. Houve um pânico na comunidade científica da América. Ei, era para estarmos liderando, precisamos alcançar, precisamos chegar na frente. A ciência quase virou um deus no nosso país. E aí eles começaram a injetar grandes somas de dinheiro em esforços científicos. Mas por trás disso tudo estava a ideia de que o darwinismo era correto. Os vários programas para levar o ensino da biologia ao sistema escolar americano acordou uma espécie de monstro adormecido. Pela primeira vez na história, os criacionistas revidaram usando uma tática totalmente nova. Eles combateriam a ciência com ciência, ciência ortodoxa com ciência da criação. Vídeo do Museu da Criação. Especiação rápida. A Bíblia revela que Deus criou todos os tipos de animais e plantas no princípio. E agora estamos aprendendo que Deus colocou uma enorme quantidade de informação dentro de cada tipo criado, permitindo-lhes diversificar para a miríade de plantas e animais que vemos hoje. Isso não é evolução, é a criação de um onisciente, onipotente e infinitamente sábio Criador. 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. Criação do cosmos. Mais acima, vemos um imenso agrupamento de galáxias chamado aglomerado de Virgem.
Ele contém mais de 2.000 galáxias e está a 50 milhões de anos-luz da Terra. Críticos da Bíblia sugerem que é impossível a luz dessas galáxias chegar à Terra em apenas 6.000 anos. Mas, na verdade, há várias maneiras diferentes de fazer a luz viajar essas distâncias em um curto período de tempo. Entre elas, a dilatação do tempo gravitacional, convenções de sincronia alternadas e outras. Lendas de dinossauros e dragões. Muitos cientistas afirmam que os dinossauros morreram há mais de 60 milhões de anos antes de os seres humanos surgirem. A possibilidade de que os seres humanos e os dinossauros tenham coexistido é impensável para eles. Mas o que diz a Bíblia? A Bíblia deixa claro que Deus criou os animais terrestres no 6º dia. Dinossauros eram animais terrestres. Sendo assim, Adão e Eva e os dinossauros viveram lado a lado, viveram juntos. Lendo o Gênesis, temos a ideia de um mundo perfeito, sem morte, sem doença. Animais, o homem, os dinossauros eram todos vegetarianos. O registro fóssil é um registro de morte, o registro de animais comendo uns aos outros. É um registro de doença porque há ossos de dinossauros com tumores. Mas não podia haver dinossauros com tumores cerebrais e dinossauros comendo uns aos outros até depois do pecado. Então, se os dinossauros viveram ao lado de seres humanos e Noé trouxe pares de jovens dinossauros com ele na arca, o que aconteceu com eles? Para onde eles foram? Lendas de dragões são encontradas em muitas culturas e tradições em todo o mundo. Então, não é surpresa que o mundo esteja cheio de lendas de heróis como São Jorge e seus encontros com feras. Se a única maneira de fazer sua crença persistir é mentindo para crianças, que é o que os criacionistas fazem sobre a idade da Terra e coisas dessa natureza, se é a única maneira disso persistir, não vale a pena, deve desaparecer. Há tanta prova para mostrar que o que Darwin viu no estudo era verdade, infinitamente verdadeiro em todos os níveis. É milagroso que esse homem, no meio do século XIX, tenha sido capaz de ver, em linhas gerais, o que agora podemos ver em infinita complexidade. Houve tantos avanços na ciência, nossa compreensão do DNA, o genoma, nosso parentesco com animais. Se for descartar a evolução, vai ter que descartar tudo isso. Nós temos olhos, temos orelhas, nos foram dados por Deus? Por que temos sido enganados? E não só nós como indivíduos, mas centenas de milhares e milhões de pessoas que levaram essas questões tão a sério. Por que todas elas foram enganadas também? Estamos muito conscientes do quanto a evolução é ensinada no ambiente escolar público, por isso, gostamos do ensino domiciliar. Podem me mostrar na linha do tempo? Onde ele está? Ele está bem aqui na linha do tempo. Ok. O que a palavra que usamos hoje veio do nome dele? Em inglês moderno, mártir significa alguém que é morto por devoção a Cristo. Precisamos blindar nossas crianças do que está acontecendo no mundo e ajudá-las a serem capazes de defender sua fé. Lutas de gladiadores, danos e assassinato de cristãos que não negassem Jesus. Então, todas aquelas pessoas estariam testemunhando a chacina de múltiplos cristãos e assistindo coisas terríveis, como gladiadores lutando uns com os outros até a morte. Tenho certeza de que eles serão atacados quando saírem para o mundo. Quando forem mais velhos e estiverem trabalhando, um dos nossos filhos se interessa muito por ciência. Nero foi o primeiro imperador a começar a maior perseguição aos cristãos. Nós alertamos nosso filho que muita gente não vai concordar que Deus criou o mundo em 6 dias. Elas dirão a eles que é conto de fadas. Ele precisa ter uma fé forte e acreditar na palavra de Deus para ser capaz de defender isso mais tarde. Costumávamos ter uma árvore com 3 galhos. A família ensinava o que a escola ensinava e o que a igreja ensinava. Agora temos na nossa igreja, famílias e igreja ensinando uma coisa e as escolas ensinando outra. Muitas vezes, quando estou lidando com jovens, principalmente que estão prestes a se formarem no ensino médio e indo para a faculdade,
Eu falo que vão enfrentar a oposição quanto ao que acreditam, assim como a compreensão e amor deles pela palavra de Deus. Lemos as manchetes e assistimos TV. E o que mais vemos é a crença na evolução. Vocês se sentem ameaçados ou isso abala vocês de alguma forma? Eu acredito piamente que Deus estava no controle da minha criação, na criação da terra e de todas as coisas. Não tem nada que o mundo secular possa dizer que abale isso. Eu acredito que a Bíblia é um fato, então se alguma coisa se opuser a isso, obviamente é errado e falso. Eu acho que muitas vezes a nossa cultura tem uma confiança forte demais na ciência. O cristianismo é mais que ciência e prova científica. Vocês já passaram alguma vez pela situação de falarem sobre a fé de vocês e serem zombados? Não vai ser surpresa se formos zombados ou odiados pelo mundo. Cristo disse que isso aconteceria e está acontecendo. Eu tenho que dizer e quero dizer que os primeiros 11 capítulos do Gênesis são verdadeiros e corretos, porque são a palavra de Deus. Se imaginarmos Darwin sentado naquele belo jardim ensolarado com aqueles jovens, acho que ele os envolveria numa série de conversas bem mais interessantes sobre o mundo, sobre o ser, a natureza, a criação e a evolução. Tenho certeza de que achariam fascinante, mas ele não estaria dando respostas, ele estaria fazendo perguntas a eles. O próprio Darwin nunca parou de fazer perguntas sobre a ciência e sobre Deus. Em minhas oscilações mais extremas, nunca fui ateu no sentido de negar a existência de Deus. Sinto profundamente que o assunto é demasiado profundo para o intelecto humano. Um cão também pode especular quanto à mente de Newton. Foi a humilde confissão final de uma das maiores mentes de todos os tempos. Em 26 de abril de 1882, milhares se reuniam aqui na abadia de Westminster para o funeral de Charles Darwin. O embaixador americano Russell Lowell foi um dos que carregaram o caixão. Refletindo sobre a vida de Darwin, o bispo de Carlisle disse aos presentes não haver necessidade de conflito entre o estudo da natureza e a crença em Deus.